Então vamos lá, vamos falar sobre as instabilidades carpais. Como o tema é muito grande, eu vou focar mais em Dizzy e a gente vai falar da Dizzy principalmente escafo semilunar. Então eu vou lembrar um pouco aí essa cinemática. A gente sabe que o escafoide é esse amarelinho, tende a fletir, que é rodar volar. O piramidal tende a rodar dorsal. E esse do meio é o semilunar, que é o segmento intercalado que ele vai com quem ele está ligado. Então, quando rompe o ligamento escápula semilunar, ele acaba rodando dorsal junto com o piramidal e por isso a gente chama de DISE. As instabilidades, gente, elas podem ser estáticas ou dinâmicas, isso aí vocês sabem, é só para contextualizar. Estática é quando no exame de raio-x de repouso a gente já detecta, e a dinâmica a gente faz raio-x dinâmicos que eu vou mostrar aqui, punho cerrado, desvio na, desvio radial. E as dinâmicas muitas vezes são lesões ligamentares parciais, que às vezes são um problema para vocês e a gente aí na ressonância consegue ver o ligamento heterogêneo e às vezes o dinâmico também em cima do muro, o raio-x, isso pode ajudar aí o padrão de imagem. E aí a gente vai focar na dissociativa hoje, que é de uma fileira do capo, a primeira fileira, mas elas podem ser não dissociativas, complexas e adaptativas. E ela é importante porque o paciente tem dor, tem perda de força, edema, estalido, isso é muito limitante. A dissociativa, como eu falei, da primeira fileira, a gente vai focar no escafo semilunar, lembrando que não é só trauma que causa instabilidade. Não só trauma, mas lesão pós-traumática, doenças inflamatórias como artrite reumatoide, psoriásica, o Kienbol, que é um grande causador tanto de DISE como VIS, depende de como ele colapsa. Mas, enfim, a gente vai focar aqui principalmente nas traumáticas que são as do dia a dia, e são muito comuns, tá? Vou lembrar que é anatomia e vou fazer uma pausinha para vocês. Quem estabiliza primariamente é o principal estabilizador, é o ligamento escápula semilunar, que tem três bandas. A banda volar, essa banda aqui proximal ou membranosa, central, e a banda dorsal. A banda dorsal é a principal, é quem mais segura aí essa articulação. Então, lembrando que a configuração do semilunar piramidal é bem parecida, com uma diferença. Quem manda lá é a banda, principalmente a banda volar, mas ambos têm essa configuração em C, tá? Sendo que no escafo semilunar ele tem a banda dorsal aqui mais espessa e mais importante para estabilizar. E isso aqui são imagens de ressonância magnética, mostrando que a gente consegue ver aqui a banda dorsal na última imagem do coronal, e aqui no axial a gente vê a banda dorsal, que é a principal, saindo do escafóide semilunar, e a banda volar aqui saindo do escafóide semilunar. O semilunar piramidal, as nossas sequências volumétricas estão melhorando, mas ainda tem um sério problema, porque os axiais padrão de ressonância, eles pegam a articulação um pouco inclinada, o que dificulta a gente, às vezes, a ver esse ligamento em relação ao escafo semilunar, que é bem mais fácil. Quando eu corto um axial, eu caio em cima dele pelo trajeto da articulação. E aí a gente tem estabilizadores secundários. Hoje já sabe que não se tem DISE só lesionando o escafo semilunar. Precisa ter lesão de outro estabilizador dessa articulação. Eu vou citá-los aqui, mostrá-los e vou parar para a gente conversar sobre eles. Então, a gente tem do lado volar dois principais estabilizadores, o rádio escafo captato, que ele é mais distal, né? Isso fica mais lateral aqui, mais próximo do estiloide ulnar. E o rádio semilunar longo, que é o rádio semilunar piramidal, ou rádio piramidal, que ele é mais proximal. Aqui a gente vê isso no sagital de ressonância, ele é mais proximal e mais ulnar, né? E tem aqui o ligamento pequenininho, que é esse aqui, ó, escafo trapezial, né? Que sai do escafo trapezoide, que é bem na articulação triescafoide. Aqui é uma imagem de ressonância magnética, como eu falei, o rádio escafo captato ele é mais distal. O rádio semilunar longo, ele é mais proximal, e isso a gente usa isso para achar o ligamento também aqui, ó, no sagital, porque eu sei que o rádio captato é mais distal e o rádio semilunar longo é mais proximal, então eu consigo percorrê-los aqui também no sagital da ressonância magnética. Esse aqui é um coronal, tá? E eu tô bem volar, inclusive tô vendo o pisiforme aqui. Do lado ulnar, a gente tem o uno captato, que não é tão citado assim, só para formar que eles formam um verdadeiro cinturão aqui, volar, que também é chamado de ligamento deltoide, que
está pontilhado aqui de azul. Do lado dorsal, a gente tem esses dois ligamentos bem importantes, bem falados e bem citados cada vez mais. O dorsal intercarpal, que ele sai do trapézio, trapezoide e aqui do escafoide e vai se inserir no piramidal. E o rádio carpal dorsal, né? O rádio piramidal dorsal, que é esse aqui que sai do rádio, também se insere no piramidal. Isso aqui é a imagem de coronal de ressonância que a gente vê, ó, saindo do rádio para o piramidal, saindo do escafoide, trapézio e trapezoide para o piramidal. Eles formam um verdadeiro cinturão que também seguram aí o tranco para evitar uma instabilidade. Isso aqui mostrando figura anatômica. O DIC, né, que é o intercarpal dorsal, é muito citado como muito importante, e o radiocarpal dorsal seria esse aqui. Lembrando que o DIC, que é o intercarpal dorsal, é um ligamento intrínseco, ele sai do carpo para o próprio carpo, né? E o intercarpal dorsal é chamado de extrínseco, porque ele sai do rádio para o carpo. Ambos são estabilizadores secundários dessa articulação. Tem sido muito citado, e eu vou já fazer uma pausa para ver o que que vocês têm visto e visto em cirurgia, ver do Sandro também nas dissecções, enfim. O septo cápsulo escáfolunar dorsal, não sei se essa é a tradução, é o DCSS, a gente usa muito o DCSS, que é um ligamento que fica aqui entre o DIC, né, que é o do ligamento intercarpal dorsal, e o ligamento escáfo semilunar. Então, ele fica dorsal, escáfo semilunar, com fixação capsular e fixação no DIC. Então, aqui é uma imagem anatômica do que seria dele. Aqui é o ligamento escáfo semilunar dorsal, o ligamento radiocarpal dorsal, o ligamento intercarpal dorsal e o DCSS. Aqui é como se fosse um sagital, né, um perfil, mostrando o aspecto em C do escáfo semilunar, a porção mais dorsal mais espessada, o ligamento radiocarpal dorsal, o ligamento intercarpal dorsal. E aqui o DIC, o DCSS, desculpa, de rosa, que é quem sai aqui da porção dorsal do ligamento escáfo semilunar e vai para o DIC, tá? Que também tem. E aí eu vou parar aqui. É bom que os autores estão aqui, Sandro está aqui, para discutir com vocês assim, o que que na vida, na prática, qual a importância de fato, quais, porque são citados tendões também como importantes estabilizadores. A literatura até varia, mas o DIC é uma unanimidade, na minha opinião, e eu queria saber sobre esses estabilizadores aí na prática de vocês. É isso. Na verdade, Sabrina, é bem complexo. Toda essa região está sendo chamada de complexo escáfo-lunar dorsal, ligamentar. Complexo ligamentar escáfo-lunar dorsal. Então, no início você mostrou coisas volares, elas não têm uma relação assim, tão direta com a questão da instabilidade escáfulo-lunar. Mas essa parte dorsal, você citou os ligamentos, realmente sim. Já há umas 2 décadas vem sendo surgido vários trabalhos biomecânicos testando secções segmentares, assim, secções sequenciais ligamentares, entendeu? Então tem uma dezena de artigos, pelo menos, e mostrando que não ocorre, nunca ocorre a dissociação que a gente chama de dissociação para o pessoal se situar, né? É que são vários nomes, né? A instabilidade é um termo muito geral, assim, difícil até de definir o que que é, né? Mas vamos pensar na coisa mais prática. Você usou o termo DISE, que é um termo cunhado por Lynch lá em 1972 e tal, que foi um padrão radiológico. Radiologista, padrão radiológico. Então, o DISE é um padrão radiológico, é uma imagem radiológica da radiografia convencional, né, que mostra uma mudança, uma alteração das relações entre os ossos carpais. Quando o celular é voltado para cima, dorsal, dise. Quando ele é voltado para baixo, vise. Quer dizer, então isso é uma coisa só de se ver na radiografia, né? E o que isso significa? Normalmente, a gente, quando vê uma diastase entre o escafoide e o semilunar na radiografia, a gente fala que existe uma dissociação escáfulo-lunar. Então, tudo que nós estamos falando aqui são coisas que a gente vê na radiografia. Então, na radiografia, no exame convencional simples mesmo, estático ou dinâmico, ao se encontrar uma diastase entre os ossos, a gente fala que há uma dissociação escáfulo-lunar. Quando tem um padrão DISE, a gente também diz que existe um padrão DISE. O que isso significa? Aí é mais complexo. No início, a gente imaginava que isso era uma lesão ligamentar escapular, né? E é, mas não é só isso.
Não é só isso, porque se você lesar todo o escáfolo lunar, não ocorre o dise, nem ocorre a dissociação. Então, para ocorrer a dissociação escáfolo lunar, tem que ter mais coisa lesada. Tem que ter o dise e provavelmente o dique, pelo menos. Para ocorrer o dise, tem que ter o escáfolo lunar, o dique e o DRC, o dorso do carpal, né? O semilunar é uma pedra angular, ela é muito presa, ele é um osso muito fixo por estruturas ligamentares, né? O escafode é o osso móvel, né? Então, na vigência da lesão pura escafular e o estresse mecânico crônico, acaba que essas estruturas secundárias, que são mais tênues, elas cedem com o tempo. E umas pessoas vão ceder e outras pessoas não. Depois eu posso até aprofundar mais detalhes sobre teorias, sobre ideias disso, resultados de trabalhos, outras coisas, né? Mas acho que para começar a clarear um pouco a ideia das pessoas, acho que pode começar por aqui. Nessa primeira imagem à esquerda do artigo, esse é o primeiro artigo nosso, nós estamos com outro artigo agora aceito para publicação na revista Rende, é uma continuação do trabalho. Esse é o primeiro artigo, a gente focou nas inserções. Nessa primeira imagem aqui da esquerda, você vê, você está apontando com o mouse, a gente vê todo o complexo aí, é uma imagem muito boa, ficou, realmente deu para ver tudo junto aí, as conexões. Então, o DCSS é uma estrutura que ela tem as suas fibras verticais, né? Ela vem de baixo para cima, as fibras, claramente. Ela conecta o ligamento escapular, a estrutura, principalmente a porção até membranosa mesmo, a porção proximal do escapular, com o DIC e com a cápsula dorsal. É uma estrutura de conexão. Qual a origem disso? Qual a importância disso? Ainda a se provar. É uma teoria muito boa dessa estrutura, assim como o ligamento radioescafo semilunar, que existe um outro ligamento análogo, uma estrutura meio que análogo a isso, mais palmar, que eu não sei se as pessoas todas conhecem, que é o ligamento testi ou ligamento radioescafo semilunar. É muito parecido com o DCSS, e ele é numa situação mais volar, né? Ambos provavelmente, ambos têm uma função de conexão proprioceptiva, mas mecânica talvez não, porque eles não são um ligamento verdadeiro. O ligamento verdadeiro é uma estrutura colágena, firme, preparada para receber um estresse mecânico, né? Aqueles ligamentos volares que você mostrou são colagenosos, bem colagenosos. O ligamento escapular dorsal é colagenoso. Agora, o DIC, o DRC, já não são tão colagenosos quanto aqueles primeiros, né? Por isso que antigamente achavam que não tinha importância. Imaginava-se, né, que eles não tinham importância, que eram situações, que eram relegados e tal, não eram considerados importantes. Por eles serem menos colagenosos que esses, mas são ligamentos ainda, tá? O DCSS já foge muito desse padrão. Eu posso mostrar histologia em outro momento para vocês e tal, mas ele foge um pouco desse padrão, bastante desse padrão colagenoso, mas ele conecta essas estruturas, né? Podia mostrar para vocês, mostrar aqui na mão aqui, o DCSS ele fica pela frente, vira assim ele está pela frente o DCSS aqui. Aqui é o escáfolo lunar, e ele fica nesse plano aqui, ó, escáfolo lunar dorsal. E por trás é o DIC. O DIC, você mostrou na imagem, aquilo é de secção por estratimetria, né? Olha como é que é o DIC aí na imagem. Ele não é bem aquilo que você mostrou. Ele é como se fosse um T. Pensando nas letras, né? O ligamento escapular é um C e o DIC é um T. Ele tem uma parte profunda que é conectada e se insere em todo o dorso dessa parte convexa da primeira fileira carpal. Ele não nasce no escafóide e prende no piramidal, não. Ele nasce no escafóide, preenche toda a crista do escafóide, o suco do escafóide, o dorso do senolar e termina no piramidal, na tuberosidade dorsal do piramidal. Mas, na verdade, ele não faz esse caminho direto e prende lá. Ele se conecta em toda essa região. Ele é aquele septo que separa o espaço radiocarpal do espaço mediocarpal. É o DIC que faz isso, entende? Que estrutura a cápsula que separa essas duas articulações. É o elemento, é o DIC. Tá? O DCS, então, ele está entre o ligamento escapular, conectado a ele, conectado ao DIC, conectado à cápsula dorsal. Quando a gente está desenvolvendo embriologicamente, lá no embrião ainda, existe um molde que vai sofrer um processo de condrificação, depois, futuramente, ossificação. Existe um molde unar e um radial, que formam a una e formam o rádio, depois, no desenvolvimento embrionário. Esse mesmo, existe um septo entre eles dois. Esse septo vai até o punho. E o DIC e o ligamento radioescafo celular e o DCSS provavelmente são remanescentes embriológicos do septo que desenvolveu
a parte ulnar e a parte radial do punho. Os ossos do carpo, o escafode, ele advém dessa parte radial, do mesmo molde inicial embrionário, e o semilunar vem da parte ulnar. E no meio dele é esse septo. Esse septo, na evolução carpal, no desenvolvimento embrionário, ele evolui e deixa um resquício embrionário, provavelmente o DCSS. Isso é a teoria do Berger, né? Isso está nos artigos do Berger e tal, uma ideia, essa ideia inicial, como o rádio escafo. E ele chamava isso de frênulo. Ele já viu o DCSS lá atrás e chamava isso de um frênulo dorsal. Era o nome cunhado por eles naquela época, né? Mas ele já identificava essa estrutura. E essa é a ideia deles. Lena, uma coisa que eu não sei se faz parte da avaliação corriqueira de vocês nos laudos é avaliar o tipo do semilunar, tipo 1 e tipo 2. O tipo 2, que tem uma faceta, ele parece ter uma proteção evitando de alguma forma o DISE. Então isso tem uma relevância no laudo, né? Acho que já faz parte do laudo de vocês. Não faz parte mais quando ele tem impacto com o amato. Então acaba chamando atenção e como causa de dor a gente cita, mas no dia a dia é relativamente comum, né? Então a gente não põe no laudo porque, enfim, mas agora eu li isso no artigo de vocês, eu até fiquei com isso na cabeça, agora eu vou ficar de olho nos dias e vou olhar o semilunar. Porque até então que eu olhava para o seminário tipo 2 era praticamente para procurar se tinha impacto com a mato, porque às vezes tem cisto, edema, enfim. Eu vou prosseguir, porque a gente vai tentar trazer isso para a parte prática, né, de mostrar na imagem. Mas se alguém quiser também fazer algum comentário, fica à vontade. Que eu vou mostrar o que a nossa literatura fala. E é engraçado, Sandro, porque eu já há anos, eu lembro que eu apresentei um congresso no Donar do Punho, que teve aqui internacional, acho que foi 2014. E aí eu mostrei uma estrutura de artigo nosso, que aí acho que estava até um dos ortopedistas, acho que era o Vitor, ele, isso aí é só cápsula. Aí eu disse, mas tem todos os nossos artigos. Era o meniscomólogo, nem sei se ele ainda é só cápsula, mudando só para entender. Estava em todos os nossos artigos. Aí ele me chamou para dar aula lá no congresso. Aí chamou o gringo, né? Vem cá, para que serve meniscomólogo? Ele, cápsula, cápsula. Aí eu disse, como tem diferença? Então hoje, quando eu tenho discussão na SBOT, eu sempre tento ler os artigos de vocês, porque é engraçado, gente, como deveria falar a mesma língua, até porque a gente lauda para vocês, né? Assim, para vocês entenderem e conduzirem o paciente, né? Ajudar a resolver, né? Então, às vezes, tem umas diferenças. E eu vou mostrar para você que tem uma revista nossa que é muito respeitada, Cardiographics, que ele tentou estratificar desde a lesão pré-dinâmica, a dinâmica, a dissociação, com que lesiona. Mas lendo a literatura, eu acho que é muito mais complexo do que ele tentou colocar ali, apesar de ser uma revista muito renomada, tá? Então, faz revista. Mas é isso que eu vou mostrar para vocês. Tá? Eu posso, se alguém quer fazer algum comentário, eu posso prosseguir. Então, deixa eu aproveitar aí a imagem. Depois, fala, Gabriel. Depois eu só aproveitar a imagem para explicar ao pessoal que essa imagem é interessante para o pessoal ver aí, que eu acho que se gravar vai pegar tudo. Como a Sabrina puxou esse gancho aí para o DCSS, né, para saber a importância dele, enfim, eu queria lembrar nesse ponto que eu uso muito mais, né, pergunto muito mais para o radiologista sobre o DCSS, mais do que na disjunção escafo-semilunar, que muitas vezes a gente já encontra outros elementos ali, mas tem aquela teoria do grupo lá de São Paulo, do Gustavo Mantovani, do Márcio Aita, que eles publicaram algumas coisas relacionadas a isso. Quando a gente fala do DCSS, eles fazem muita artroscopia e começaram a identificar que os cistos sinoviais muitas vezes tinham origem nessa região. E aí, lá nos primeiros artigos, eles começam a imaginar, né, e falam sobre isso lá, que citam, que quando você tem uma instabilidade escafocelinar ainda pré-dinâmica, que começa aquele processo de degeneração do ligamento, antes de você ter uma disjunção, uma ruptura propriamente dita, isso muitas vezes está associado a um cisto sinovial com origem exatamente no DCSS. Então, eles acreditam que isso pode estar relacionado, ser a origem de um cisto sinovial, muitas vezes a instabilidade carpal. Essa é uma teoria ainda que está em desenvolvimento, mas eu acho que ela é bastante interessante, porque quando a gente diferencia um cisto sinovial, que ele é, eu diria, um sinal de uma doença menor, né, que é um cisto lá, que ele se origina na cápsula, na borda da cápsula, ou quando esse cisto se origina nessa região, que ele provavelmente ele é secundário, apenas um sinal de uma doença, de uma instabilidade que está por vir. Eu achei muito interessante essa teoria, às vezes, que eu li, e traz um pouco desse valor do CSS. Então, quando eu peço um exame de um cisto sinovial,
e desconfio que ele está nessa região, eu normalmente peço para o radiologista identificar se há uma ruptura do DCSS, se ele já se rompeu ou se esse cisto ali ele mantém preservada essa região. Gabriel, deixa eu te falar, eu conversei muito com o Gustavo, é meu amigo até, o Gustavo, e ao longo dos anos, né? E antes ele me pediu uma coisa que eu não consegui fazer. Eu não consegui mostrar. A ideia dele, ele acha que o DCSS ele cruza, tá? Ele viu essas imagens e tudo, né? Ele acha que ele cruza, tá? Ele acha que umas fibras nascem do escafode e essas fibras que nascem do escafode iriam para o lado lunar. E as outras fibras nascem no seno lunar e essas fibras iriam para o lado radial. E ele acha que nesse cruzamento das fibras, um desarranjo causa o mecanismo valvular. O mecanismo valvular de Angelides, que o cisto ele tem sabidamente, né, um mecanismo valvular que nutre o cisto. O líquido vem de alguma articulação, provavelmente até na minha opinião da escáfula lunar, talvez da média carpal, e o líquido vem e ele é nutrido e é mantido por causa de uma válvula, né? E a válvula, segundo o Mantovani já há muitos anos, ele acha que a válvula é o DCSS. Se você olhar os artigos do Angelides, que é da década de 70, tem os dois artigos dele, ele desenha, isso é o DCSS. Ele não fala que é o DCSS, nem chama de nada, não deu nome nenhum, mas quando você olha no artigo, ele desenhou o DCSS, entendeu? Então realmente chama bastante atenção isso, mas eu não consegui mostrar, eu tenho histologia, e eu não consegui mostrar o cruzamento das fibras. Então, eu tenho uma dúvida. Você vai mostrar aí o ápice do escafode, Sabrina? Do artigo, o ápice, a parte do A ápice do única que eu não escafode? botei, eu pensei, não, vou botar. Então, Mas assim, a minha opinião, eu acho que sim, a causa tem a ver com o DCSS, tem a ver talvez com o DIC, tem a ver talvez com a cápsula, talvez com o escáfolo lunar dorsal mesmo, mas tem um elemento aí que eu peço para vocês verificarem. Isso há anos eu falo isso também com o Bernardo, já falei com o Ricardo, mostro nas cirurgias para quem quiser ver. Quando você operar um cisto, mas aí artroscópio vai ser difícil você fazer isso, mas aberto, você palpa o fundo onde você fez a janela capsular. Você palpa lá, você faz tira o cisto, a gente faz uma janela capsular, né? A gente tira uma base de onde o cisto nasce, tá? Se você palpar, você vai sentir uma eminência óssea, osteocondral ali. Esse é o ápice do escafode. Eu não sabia o que que era antes, né? E depois, num trabalho de secando, esse trabalho mostra, e eu acho que eu vou ter que fazer alguma coisa para mostrar isso melhor, porque eu acho que passou meio batido. Existe uma eminência óssea importante, cara. Moritomo, pô, o Gregory Bain mostra isso nas aulas dele e tal. É um elemento que você vê na imagem, entendeu? Você vê na tomografia, você vê na radiografia, você vê na ressonância. Ela mostrou lá atrás, eu vi na ressonância lá o ápice do escafode. É um elemento marcante no escafode. E ele é ponto de inserção do escáfolo lunar dorsal. Mas ele também é uma eminência osteocondral. Então, na extensão do punho, você colide essa eminência óssea com estruturas dorsais, entendeu? Então, isso pode ser a causa do desarranjo e o start do processo do início do- da questão do cisto. E pode ter relação com a dissociação escapular também, porque é muito variável o grau de instabilidade. A gente não vai entrar nesse assunto, né? Mas existe uma variação enorme, até normal, de instabilidade. Porque tem pessoas mais móveis, né? E pessoas menos móveis, né? Será que essas pessoas mais móveis, isso é patológico e formou cisto porque é patológico? Ou é móvel e formou cisto porque ele é móvel, não sendo um trauma que causou uma instabilidade? Entendeu, Gabriel, o que eu estou te dizendo? Essas perguntas estão sem resposta ainda, entende? Mas a gente observa que o cisto dá em gente jovem, em mulheres e tal. Eu tenho uma séria desconfiança que a instabilidade intrínseca mesmo talvez tenha relação mesmo com o cisto. E a gente olha e encontra instabilidade na artroscopia, mesmo na aberta. A gente encontra uma mobilidade exagerada ali, um grau de instabilidade anormal, né? Do que a gente considera normal de instabilidade escapular. Então isso tem relação, com certeza. vou progredir. Então, isso é de um artigo, desse artigo também de outro artigo, mas da Radiographics, né? Falando que esses autores propuseram 5 perguntas quando a gente se depara com uma lesão escápulo-celular. Olhar a banda dorsal, entender se essa banda dorsal é reparável, ver se o alinhamento está normal e se tem dise. Se o alinhamento está normal, isso a gente não consegue responder, ele é redutível, e a cartilagem das articulações está preservada para ajudar. Então, assim,
A reparabilidade a gente não consegue saber. A gente vai dizer para vocês se está roto, não está roto, está alterado ou não. E a redutibilidade também a gente não consegue saber. Mas se ela está íntegra, sim. Se está alinhado, sim. Como estão as cartilagens, que eu acho que é uma informação que a gente vai ver aqui com caso, assim, é bem legal. Então, esse artigo do RSNA, há uma revista americana muito usada pela gente, muito, muito estabelecida, e ele dividiu as lesões, né? Então ele falou do sinal de Watson, só porque como tem muita gente que pode não ser ortopedista, se alguém quiser explicar o sinal de Watson e quão vocês usam ele aí, fique à vontade, é melhor do que eu. Só que eu coloquei aqui a imagem. Alguém pode falar aí? Se você... Eu posso. Vai lá. O teste Watson nada mais é do que quando a gente faz a inclinação ulnar do punho, o escafoide ele tende a ficar estendido, né? Quando a gente faz a inclinação radial, ele tende a fletir. Se a gente faz um apoio na região volar, né, do punho, durante esse movimento, você impede essa flexão do escafoide, né, apoiando a tuberosidade. Se houver uma lesão do ligamento, a borda proximal do escafoide, né, ela tende a subluxar no lábio dorsal do rádio. Se o ligamento estiver íntegro, isso não acontece. Então, o teste é positivo quando a gente tem dor ou quando a gente sente aquele clique no movimento. É basicamente isso. O teste de ósseo a gente usa muito, praticamente tanto para a avaliação do cisto sinovial doloroso, quanto para uma suspeita de instabilidade dinâmica ou mesmo estática. Perfeito. Então ele lembrou do teste Watts. Eu vou lembrar aqui as medidas para quem não conhece também, porque aí eu vou passar para a estratificação dos vários níveis aí de desalinhamento escáfoco-semilunar. Então a literatura é variável de 2,5 a 5, mas é mais estabelecido ser alterado um alargamento do espaço escáfoco-semilunar maior que 2 no raio-x em PA. Comparativo bilateral ajuda muito. Tem dois sinais que vão fazer a gente pensar que esse escafoide fletiu, que é rodar volar, que é o sinal do anel, porque ele vai estar fletido, e o sinal do triângulo do semilunar, porque ele está rodado também. Os raios-x dinâmicos ainda são muito utilizados, até porque é rápido, é prático, o ortopedista tem olho para isso, e então eles têm. E para instabilidade dinâmica são eles: punho cerrado, desvio radial e ulnar. Lembrando que com desvio ulnar é onde a gente tem maior alargamento aqui do espaço. Escavo semilunar normalmente faz bilateral, porque consegue comparar. Então, os sinais que a gente vai procurar são alargamento do espaço escáfoco-semilunar, desalinhamento de arco de Glula, isso no raio-x, perda do paralelismo das linhas, sinal do anel e sinal do triângulo. Lembrando, cuidado com o perfil, está bem posicionado, a cortical volada do pisiforme entre o escafoide e o captato, e você consegue, inclusive, traçar os ângulos que eu vou mostrar mais na frente. Essa é a estratificação que esse artigo fez, que é um artigo meio consagrado entre a gente, que eu vou passar, mas eu vou misturar com os meus casos para a gente discutir. Tá? Então, ele falou desde a instabilidade pré-dinâmica, que ela ainda não se. Então, aqui, ó, a gente tem as três bandas do ligamento, volar central dorsal, os estabilizadores secundários, que a gente discutiu no começo, o sinal de Watson, que a gente acabou de falar, o raio-x de estresse, o estático e se tem artrose. Então, começa com a pré-dinâmica, que eu vejo lesão na ressonância volar e central, mas não tem lesão na dorsal e não tem clínica de Watson positivo, pelo menos. Não tem mais nada positivo. Então, aqui são exemplos do artigo, mostrando exatamente a porção proximal com lesão, proximal, né, ou central, que chama, membranosa também, e a volar, tá? Aqui outro artigo, mas é mais ou menos do mesmo grupo, mostrando aqui a lesão proximal, inclusive como essa proximal ela é membranosa, não raro a gente vê uma certa perfuração, como a gente também vê na fibrocartilagem triangular. Pela idade, vai degenerando, ela é mais fina, às vezes a gente vê uma perfuraçãozinha no centro da fibrocartilagem. Então, ela também, às vezes, a gente vê uma perfuração, não vê mais nada nos outros folhetos. E aí, esse é outro artigo de 2022, mas é da mesma revista americana, que ele meio que foi estabelecendo o que acontece, que ele meio que entrou com um grupo de ortopedia para discutir o que costumava tratar. Vocês costumam pegar essa fase pré-dinâmica na clínica? Costuma ter alguma implicação se vem uma ressonância dizendo que tem uma lesão da banda membranosa?
tem alguma importância clínica? Fiquei curiosa mais clinicamente, que até então eu achava que era da idade, não, nem valorizava. As lesões começam geralmente do lado volar, né? Então, uma lesão parcial é uma lesão que manifesta com dor e tem pouco sintoma de instabilidade, de perda de força, é muito mais dor, faz diagnóstico diferencial com outras causas de dor no punho, não é propriamente com uma instabilidade ainda, né? Inclusive, essa coisa do espectro da instabilidade é interessante, ela começa com manifestações dolorosas, passa para a instabilidade, que é uma incapacidade, uma disfunção de fazer certas funções que deveriam ser normais, e passa para uma situação final de estabilidade com artrose, né? Então, esse espectro chamado instabilidade, ele vai desde uma fase sem estabilidade, passa pela instabilidade propriamente dita e acaba numa fase sem instabilidade novamente. Então, assim, eu acho que a ressonância é muito útil nesses casos pré-dinâmicos e dinâmicos, né? É justamente o grande papel. Como é que estão esses ligamentos? Estabilizadores primários, estabilizador primário, estabilizadores secundários. É a grande... Porque na parte estática, quando já a deformidade já avançou para uma situação estática, a radiografia já resolve praticamente tudo. Então, é importantíssimo, sim, viu? Esse achado é bem importante. Vocês costumam abordar esse tipo de paciente cirurgicamente, que tem dor e que não tem lesão dorsal, enfim, eu fiquei que ele deu essas possibilidades, debridamento, costumam. Não, é mais conservador, né? Sabrina, Se essa você... é uma situação que depende do sintoma do paciente. É, a instabilidade, aqui eu acho que você deixou um gancho para falar um pouco sobre isso, ela não é caracterizada pela imagem, né? Só. Existem alguns critérios para isso. A gente houve, né, há um tempo essa discussão sobre o que é a instabilidade carpal, e a definição que existe hoje mais aceita é a definição que foi feita lá pelo Comitê de Anatomia e Biomecânica da Federação Internacional da Sociedade de Cirurgia da Mão. Foi lá em 99, nessa reunião do comitê se reuniu e decidiu colocar critérios mínimos. O que a gente chama de instabilidade? Ele não é baseado principalmente na imagem radiográfica. O que eles dizem é o seguinte: se você tiver um critério cinético, ou seja, uma carga fisiológica, o punho ele cede. Se você tiver um critério cinemático, onde o punho ele tem movimento imprevisível, né? E um critério clínico, onde o punho ele é doloroso ou tem uma sinovite crônica na região, se você preencher esses três critérios, cinético, clínico e cinemático, você está diante de uma instabilidade. Em muitas situações em que a alteração na imagem, a gente não tem esse preenchimento desses outros critérios para definir a instabilidade. E outras vezes a gente encontra o diferente. Eu tenho um paciente que tem um clique, ele cede quando ele faz uma atividade física mais intensa lá no CrossFit dele, ele tem uma sinovitezinha ou dor no punho, e na imagem de ressonância a gente não consegue ver um ligamento roto. Quando faz a artroscopia, você consegue identificar isso. Você coloca um probe, traciona o osso, você consegue ver ele ceder. Recentemente, eu tive um caso em que aparecia apenas no exame de imagem um borramento, mas o paciente tinha clara clínica típica de instabilidade. Eu fiz a artroscopia e tinha uma lesão no estágio 4, uma lesão completa em que a ótica conseguia. Sabrina, tá. Tinha Ah, parado de, tinha é, parado de voltou, gravar. voltou. Voltou? Uhum. Então tá. Eu vou progredindo aqui para a gente ir discutindo. Então, assim, vai indo para a dinâmica, ele já admite as lesões dos três componentes, né? O dorsal já tem envolvimento. E aí o DIC já entra aí. Então, se admite que se tem um alargamento do espaço semilunar no raio-x de estresse, já tem algum comprometimento do DIC, segundo, né, esse artigo. Que é até um artigo bem recente. E aí ele mostra exatamente o que a gente chama de estabilidade dinâmica, que é a ressonância vê o ligamento feio, ó, a porção proximal aqui. Acho que às vezes acho que é um corte coronal mais dorsal, que a gente consegue ver esse ligamento. Você vê que o ligamento ele tem que ser preto na ressonância. Você vê que aqui ele está espessado, com um sinal bem alto. Então, nitidamente tem lesão dos três folhetos ligamentares. E aqui também outro caso, mostrando o folheto dorsal, ó, com a ruptura completa. Você vê o líquido passando aqui. O folheto proximal também. Se você for desenhar aqui até, eu já admitiria, é caso de artigo, eu admitiria que tem uma lesão, um certo desalinhamento. Eu vou passar esse. Não, achei que tinha um caso. Ah, não, o meu caso é o próximo. Eu vou progredindo, que a gente discute a dinâmica junto com a dissociação propriamente dita.
E aí ele admite que vai evoluindo isso. Tem um momento que o dorsal tem uma lesão e que ele já admite, e aí eu queria até discutir com vocês, porque quando eu leio os artigos ortopédicos, eles falam muito desses componentes dorsais e são os ligamentos que eu realmente tento ver na ressonância e que vejo mais lesionados com frequência do que os dois volares lá, o rádio escáfo captado e rádio semilunar longo. O escafoide, trapézio, trapezóide, eu acho insano ver na ressonância, por enquanto, pelo menos, sem ser árduo. Então, só voltando, tem acometimentos estabilizadores secundários, né, à medida que eu já tenho dissociação, né, uma dissociação escafo semilunar, tem o exame clínico, tem o raio-x de estresse e tem o raio-x estático. Mas ainda não rodou. É aquele ligamento que rompeu, alargou, mas não rodou. E aqui é o exemplo da literatura. E aqui tá bonito o caso, porque mostrou os 3 folhetos outros, ó. Folheto proximal, folheto dorsal volar e o DIC, ó, totalmente espessado e irregular. Foi feliz aqui de mostrar o DIC. A tendência a partir de aí, então, é, né, torcer a roupa, o escafoide para um lado e o semilunar para o outro. Mas ainda não foi. É esse exatamente um caso que eu tenho aqui, que aí a gente para discutir aqui. Paciente jovem, 30 anos, dor no punho, então não tenho mais que isso, assim, de tempo de trauma, se teve trauma, enfim. E aí a gente vê um alargamento já do espaço escáfico-semilunar, 4 milímetros, e a gente consegue ver aqui bem, ó, a ruptura do folheto proximal, a ruptura do folheto dorsal e do volar. Aqui o Dick parece bonito aqui, pelo menos nesse corte aqui, não consigo cravar a lesão do Dick. Aqui eu medi os ângulos para mostrar que deu 59 ali. A gente consegue medir o escafo semilunar, a gente traça uma linha no semilunar e copia e faz o ângulo do escafo semilunar. No Ctrl+C, Ctrl+V, eu copio o eixo longo semilunar. Então, apesar de eu não sobrepor como raio-x em perfil, eu consigo traçar a linha do eixo longo do semilunar, trazer para cá e fazer esse ângulo escafo semilunar, que deu aqui 59. E o ângulo semilunar do captato também deu normal. E aí, eu queria discutir com vocês. Aparentemente, aqui no sagital, ó, tanto os ligamentos volares como o dorsal não me chamaram a atenção nas imagens, mas, segundo a literatura, se alargou, eu já tenho algum grau de ligamento secundário. Observa na imagem e perfil. Desce a tua setinha para baixo aí. Essa aqui? Agora sobe no escafoide aí. Sobe no escafoide. Olha o Aqui, Dick aí, lesada. E o Dick, você está querendo ver o Dick, é uma porção dele que não corresponde à inserção, né? O Dick, ele se insere em toda a face convexa dos toda ossos. essa região aqui do O escafoide é o sulco, DIC. o sulco e a crista do escafode é preenchida por estrutura ligamentar. Você olha a cartilagem proximal, olha a cartilagem distal, e no meio do escafode tem uma faixa de tecido inserida nessa região dorsal. Aí observa aí, ó, o edema, olha ali, ó. Aí, mais Essa distal. região aqui é toda DIC. Mais distal, mais Isso distal. mistura com sinóvia. Ô, Aí, Sandro, é até uma curiosidade que eu fiquei agora. é. Ele é como se fosse uma poneura. Ele é uma membrana, Não é a assim, cápsula. Olha, é aquilo que eu falei, ele é um T. Você não está vendo a perna do T, você está vendo o teto do T. Ele é assim, ó. Aí quando você olha a dissecção, você olha essa parte aqui, ó, na dissecção anatômica. Só que isso até não importa muito, porque o importa é onde ele se insere, que é aqui, ó, que é exatamente no dorso do escafode, na crista e no sulco dorsal, no ele dorso do se insere semilunar. aqui tudo. É Não, isso que aí você está não, falando? aí não. Aí você não tem como ver. Ele insere aí, mas na Não, eu face estou do imaginando no abdômen. coronal que Olha, aqui em olha, cima olha, seria o olha, olha lá de dorso. baixo. Olha, o de baixo você tá vendo ali. Ó. É isso. Então Isso ele mais se distal. insere aqui tudo. Distal, distal. Mais distal. E Aqui. ali, aí, olha distal para lá. Para um pouquinho. Para volar, digamos assim, distal e volar. Você passa o ápice. Você vai ver a ponta do osso aí, é o restinho do ápice. Aí está o DCSS, o deslio e o DIC. Nessa região do escafode. Então, essas 3 estruturas. É exatamente aí. É que a imagem você não mostrou do artigo, mas é exatamente nessa zona. No ápice é o deslio, é o folheto dorsal. Por cima passa o DIC direto, só que ele passa inserido. E ele se insere de forma oblíqua no escafode. No celular ele se insere bem vertical, mas no escafode ele vai se distribuindo de forma oblíqua. Em toda a região do sulco dorsal do escafode, entendeu? E vai No até a segmento tuberosidade. mais distal do escafóide. São 20 e tantos milímetros de inserção. Ele vai até a tuberosidade. Ele dá a volta inteira no escafode, entendeu? Segurando o É escafode. por isso que eu te perguntei, imaginando que isso aqui fosse o dorso do escafóide. Você está Trás. entendendo? Por Ah, trás. Eu não então sei ele se viria assim, ele vem isso tudo, ele vai distal e no cobrindo todos os dorso. escafóides. Se você mostrar o escafode seco aí, do artigo, eu te mostro. Aqui, na outra imagem, volta a outra imagem lá, também tá bonita. Essa imagem aqui, a outra, essa, observa a conexão entre o rádio
dorsal, isso, Hum, e o semilunar. aqui. Tá vendo essa estrutura negra aí, preta? Aham. É o DRC. Esse é o dorso radiocarpal. Esse Sim. segura o celular. Então, para ter dise, tem que ter uma Tem que falência ter dessa lesão estrutura que dele. cede. Se essa estrutura está segurando, como é que o celular vai girar? Tem uma estrutura dorsal segurando ele, entendeu? Uhum. Na vigência da lesão escapular, né? Quer dizer, se você lesar esse ligamento ou fazer um acesso ao carpo, não tem problema algum, isso não vai acontecer diesel nenhum, tá certo? Mas se você tiver uma lesão escapular, tiver uma atenuação do DIC, né? E tiver uma atenuação, uma lesão do DRC, aí ocorre diesel. Aí o celular cede, porque tem uma estrutura que está indo do rádio por celular e por piramidal segurando eles, pô, dorsalmente, entende? Conseguiu Uhum. entender, não? Uhum. E você Sim, consegue sim, sim. observa. Você observa até que houve algum dano, né? Houve alguma coisinha ali e tal, mais embaixo É, ele tá aí. bem no limite. Ele tá, Houve alguma tá. coisa ali, mas você vê que a estrutura está aí, preta, bem pretinha, né? Com aspecto É. melhor, né? Passa a próxima imagem, de repente vai começar a ver em todas as imagens. É que eu não trouxe, Você está eu querendo até ver, tenho. você tá querendo ver aquele folheto passando dorsal, que é o ramo superficial do DIC. O DIC tem dois folhetos, tem o folheto superficial e o folheto profundo, que também é chamado de ligamento escafo-triquetal. Alguns autores preferem chamar essa parte profunda de escafo-triquetal dorsal, porque tem o escafo-triquetal volar, né? Que é importante também, que faz o Uhum. rebordo, que faz como se fosse uma glenoide para a cabeça do captato, entendeu? Então, se você vê um ligamento preto, bonito, né, pretinho, do rádio para o celular, e o celular não está em Dize, provavelmente o DRC está indo. Não é para você botar isso do lado, mas é para vocês entenderem, entendeu? Sim, E sim, sim, sim. É isso que é o motivo de eu trazer, né? À medida que eu não tenho ainda um Andis, provavelmente eles estão segurando. E assim, pelo que eu vejo dos artigos de vocês, eu não vejo tanto os artigos citarem os ligamentos volares como. chega a hora que cede. Vai ter um momento da evolução que vai ceder também o rádio celular, tá? E ele vai fazer, o celular faz uma translocação lunar. Então, com a evolução Uhum. da doença, mas não é sempre, nem em todos os pacientes, mas num caso mais grave, um dos componentes, além da rotação do escafode, da rotação do celular, também ocorre uma translocação Translocação. do celular no Tá, sentido tá Lesnick 2 lá, né? Que já é rompeu o mais grave, aí ligamento. você já migrou para bular, entendeu? Então já há uma atenuação do volar, que você também está vendo aí, ó. Olha volar no celular. Olha volar, palmar, isso. Olha o pretinho aí. Olha a estrutura ligamentar, o É, raio celular curto ou longo. Eu não sei dizer qual é, mas a estrutura rádio celular tem uma estrutura aí, é negra, mais distal. provavelmente um ligamento, né? Conectando o rádio ao celular. Ô, Sandro, e vocês todos, né? E uma vez que vocês têm um paciente desse que tem lesão ligamentar dos três folhetos, é o fato da gente, vamos dizer, se esforçar para tentar ver lesão de DIC, lesão do DC, vai mudar a conduta ou não? Para saber o tanto de esforço que a gente precisa para dar o laudo. Tanto que isso muda a conduta, o tanto que é importante a gente se esforçar para ver. Às vezes reconvocar para fazer corte fino, volumétrico, enfim, porque muda a conduta. Essa é a minha. Eu gosto de ter uma visão muito prática do que eu vou descrever, entendeu? E acho que é importante a gente passar para quem vai laudar. Olha, não vai mudar, já está largado, eu já assumo que o Dick tem algum grau de lesão e vou reforçá-lo, porque o que eu vi das cirurgias acabam tendo um reforço ali, né? Eu acho que o Pelo... foco tem que ser no escafo lunar, né? O escafo lunar. Então, mas tendo o escafo lunar lesado, essa que é a questão, na verdade, entendeu? Então, havendo uma lesão escapular, aí você pode complementar se você encontrar outras alterações. Eu acho que contribui nesse contexto, né? Não é para ficar procurando em todos os exames, nem procurar numa lesão onde você não encontra uma lesão escapular, entendeu? Mas ao encontrar uma lesão escapular, você mostrar que há alterações, mas também não precisa assim fazer um laudo assim muito ferro e fogo, né? Você pode sugere, né, alterações nos ligamentos extrínsecos. Aí se você encontrar, você acho que você pode usar isso, sim. Acho que vai ficar mais rico o teu laudo. Eu me preocupo mais, Sabrina, quando você não encontra uma lesão escáfico-semilunar para que haja descrição dessas outras estruturas. Porque às vezes eu tenho frequentemente eu recebo laudo de exame de imagem de ressonância normal, porque não tem uma lesão do ligamento escáfico-semilunar. Mas as outras estruturas já estão atenuadas, a gente já vê que já tem essas outras alterações que você está descrevendo. Então, se tiver uma disjunção escáfico-semilunar clara, né, uma lesão dos três folhetos, um afastamento, resolvi meu problema. Eu vou indicar a cirurgia, vou tratar o paciente, vou verificar intraoperatório quais são os problemas que vou ter que endereçar. Mas quando eu não tenho uma lesão muito clara do ligamento escáfico-semilunar, não tenho uma disjunção óbvia, essas outras descrições se fazem
É importante. Tá bom. E só entendendo, quando tem disjunção escáfo-semilunar e não tem uma dise ainda, vocês reconstroem o ligamento e fazem um reforço capsular dorsal? O que vocês costumam fazer de conduta cirúrgica? Então, essa situação é uma situação que, se você fizer cirurgias mais clássicas, com acessos grandes, na verdade, você está talvez causando mais problema do que solução, né? Então, assim, esse caso, assim, eu acho que mais importante do que juntar esse pouquinho que está afastado é fazer uma reconexão de um lado ao outro. E isso você consegue fazer por artroscopia, fazendo uma técnica de retencionamento do ligamento associado a uma reconexão daquela estrutura ao DIC. Tem um nome na técnica de Matulan, então é uma cirurgia que você promove a reconexão do que foi lesado, né? Da parte principal do que foi lesado. Você não está abordando a parte volar que foi lesada, mas você está abordando a parte principal, o estabilizador primário, que é a parte dorsal do escápulo semilunar. É o que eu faria num caso como esse. Perfeito. Aqui um caso bem parecido da literatura, e aí eles põem como reconstrução escáfo-semilunar, que eu acho que é basicamente o que o Bernardo falou. E isso evolui, né? O artigo foi tentar tornar fácil o que eu acho que não é fácil, porque ele já admite que tem lesão parcial volar, ele já admite que se eu tenho dise, aí lesou todo mundo aqui, lesou esses ligamentos que eu mostrei para vocês que foram citados no artigo do americano. E aí na dise rompeu todo mundo, eu já tenho tudo alterado, né? E já vou ter a rotação. E aí é isso, é a Sabrina, progressão. Oi. Sabrina, só um segundo. Lembrar que existe a situação, você encontra o DISE como sequela de uma luxação pericelular. Então, é um evento agudo, onde você poderia reconstruir as estruturas. Não se trata de uma lesão crônica, né? Então, assim, lembrar que existe essa situação também, tá? Ô, Sabrina, Uhum. olha aí. Cadê aquele ligamento pretinho do rádio dorsal para o semilunar? Cadê ele aí, ó? Que Olha ele tá rompido aí. tudo foi embora aqui. Olha ele Aqui rompido pode aí. inventar lesão similar. Tô brincando. Isso aqui, tá vendo? Aí houve a lesão do RC. Aí você vê que desconectou dorsalmente o rádio do semilunar. Sim, sim, Tá sim. claro nesse, né? E qual a diferença desse pro outro? Qual a diferença desse pro outro? Qual foi a diferença? Os dois têm lesão escapular. Qual foi a diferença? Aqui teve lesão, maior lesão de estabilizador secundário e aí rodou. Mas o que que você está vendo aí além disso? Qual o nome que você deu isso aí? Umas, uma, Esse é o Dizzy. Esse é o Dizzy, porque o é o celular está diz, é isso que eu ia mostrar. Isso aqui já é a instabilidade do dorsal escapular. intercalada. É outra questão, é. Mas o Dizzy, que você falou tanto, o Dizzy é isso, que você mostrou aí. E o Sim. Dizzy, você acabou de mostrar um exemplo de uma lesão escapular anterior que não tinha padrão Dizzy. E a gente acabou de ver anteriormente que havia um folheto ligamentar dorsal conectando rádio, aquela parte estava visível, aparentemente íntegra, né? Essa a gente vê claramente lesada. Dá pra ver o folheto até rebatido aí dorsalmente. Dá para ver claramente o folheto. Aí ele está até rebatido dorsalmente. Fora que já tem uma subluxação dorsal, além de flexão do escafoide Pode, aqui, ó. isso é o que o Dava falou. Isso talvez tenha sido, né, uma pele na dorsal que está reduzida, entendeu? Talvez. Ou uma lesão mais grave mesmo, né? Perto disso. Ou foi e voltou, ou é lesão tão instável que está muito próximo de ter ocorrido uma associação escapular, né? É isso. Eu vou mostrar um casinho para vocês. Eu só vou lembrar que quem não está habituado, né? Que a gente tem ângulos que podem ser medidos no perfil do raio-x e que na ressonância a gente também consegue medir, tá? Que é o do semilunar captado, que a gente traça a linha aqui no semilunar, divide no meio e passa no eixo longo aqui, crânio-caudal do semilunar e passa no eixo longo do captado. É 0 a 30 graus normalmente. E a gente faz a mesma coisa que o escafoide. Eu gosto de pegar a cortical volar na ressonância, porque às vezes fica mais difícil de pegar o maior eixo dele, eu pego as duas corticais volares. E aqui na ressonância, como isso aqui não está sobreposto, eu faço Ctrl+C, Ctrl+V e consigo dar esses ângulos e costumo dar. Quando está alterado, eu costumo reforçar que tem alteração no ângulo escápula semilunar e no semilunar captado. Principalmente escápula semilunar, eu acho ele mais fiel, mas nem sei o que vocês acham. E aí, o que que acontece no DIS é isso, né? Eu vou ter lesão de estabilizador primário e secundário, o escafoide vai fletir, semilunar vai rodar dorsal, aumenta semilunar captado e aumenta escápulo semilunar. E aí, na ressonância, a gente vai ver líquido, a rotura do ligamento, o alargamento do espaço escápulo semilunar. Não precisa injetar para isso, mas se injetar, vai realçar e vai ter os ângulos que a gente. Esse é de ressonância antiga, do livro antigo do CBR, só mostrando que pode ser validado aí para ressonância, que muita gente fica inseguro para medir. E aí,
Esse paciente ano jovem, ele caiu, né, com a mão espalmada. Isso é a vida real. O raio-x não tá bom, reconheço, tá? Não, é de empresa grande. É caso antigo, a gente sempre quando tem um exame que não tá bom, a gente fala que é de caso antigo, né? Ou foi do colega que mandou, enfim. Mas eu até gosto de mostrar isso em aula, porque às vezes mostra a dificuldade técnica, às vezes, cada vez mais é difícil fazer raio-x bem feito, eu te digo, porque eu sempre pego para dar aula, eu dou muita aula. Então, assim, aqui já dá para ver o alargamento escáfo semilunar, já vê o sinal do anel, já vê o semilunar em triângulo, e se você for olhar, você já tem um desalinhamento. Só que no punho cerrado e no deslunar não chamou tanto a atenção como no PA, né? E aqui no perfil a gente vê a boquinha de semilunar para cima, mas nem tá tão evidente. Olha como a ressonância gritou, tá? Na ressonância, esse é o espaço escáfo semilunar, tá? Completamente roto. Então, os três folhetos completamente rotos, né? E aqui, como eu falei para vocês, eu consigo medir os ângulos. Então, o semilunar tá, o escafoide está super fletido, 103, escafoide super fletido. Inclusive, eu ia perguntar para vocês se o fato dele fazer essa subluxação dorsal mesmo muda alguma coisa, essa informação para vocês. E o semilunar está com a rotação, tanto é que o ângulo semilunar captado deu 41 e o escafo semilunar 103. Então, isso, uma lesão dos folhetos, paciente jovem, tá? Foi traumática, e com dizem. Fora isso, a gente consegue ver, tá? Tanto no. O ligamento tá tão lesionado que você vê ele abaulado aqui. E isso foi interessante, que os volares, ó, o rádio escafo captato e o rádio semilunar longo, eles estão aqui ainda, assim, de imagem eles não estão feios, tá? Eles estão pretos. Aqui, o rádio carpal dorsal e o DIC, aí a gente consegue ver que realmente, ó, na ressonância, a gente consegue ver até no coronal, que eu acredito que seja mais parecido com a imagem de dissecção, o rádio carpal dorsal está aqui, ó, e o DIC está aqui. Sendo que o escafoide, essa porção mais dorsal dele, se insinuou entre eles, né? Porque ela meio que subluxou a dorsal, ela está aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Isso aqui é a ressonância coronal, axial e o sagital aqui, ó. Então, isso aqui, ó, essa região do escafoide, veio se insinuar aqui, é como se eu estivesse vendo, acho que é o plano de secção, né, dorsal. O rádio, o rádio carpal dorsal, desculpa, o rádio carpal dorsal e o DIC aqui, da carpal dorsal. Então, lesão, né, que dá para ver francamente dos estabilizadores dorsais com franca instabilidade e rotação em Dizzy, né? Com estabilidade em Dizzy. E aí eu queria saber quais informações vocês precisam, quando já tem uma Dizzy dessa, paciente jovem, trauma agudo, enfim, no Ronaldo, olho. vamos falar aí, Ronaldo. Eu ia fazer a Ronaldo, pergunta agora tá mesmo, ficativo, porque, não, assim, primeiro, olha, estou aprendendo muito aí, como sempre, aí com o Sandro, Bernardo, Gabriel, com a Sabrina, excelente aí a discussão. Sabrina, você consegue identificar de onde vem a avulsão do ligamento? Onde ele avulsiona, consegue ver isso bem? Que geralmente é no escafoide, né, do ligamento escafo Olha, semilunar. aqui dá para ver, assim, ele tá horroroso. O ligamento tá vendo que ele deveria ser uma fita preta? Por exemplo, aqui eu tenho um Sim, volar que tá bom, que não é a banda do radicafóide, é um dos ligamentos extrínsecos. O ligamento ele tem que ser preto, né? Então tudo isso é ele uhum, espessado, aí mistura com sinóvia, né? Que se insinua no espaço articular. Aqui eu tô no axial, tá? Pra você entender, eu tô no sim, axial, aqui é dorsal, aqui é volar. Então eu consigo ver o líquido aqui, ó, que ele soltou dorsal, ou no próximo ao escafoide, mas o ligamento em si está totalmente heterogêneo, né? É como se ele tivesse esgaçado, né? Tanto as três bandas, né? Você vê a sinovia entrando aqui e acaba tendo sinovite, que atrapalha a gente ver muita coisa aí. Mas deu para ver esse líquido aqui, ó. É isso. Se for uma avulsão óssea, Ronaldo, aí TC, sim. porque a ressonância ela perde muito fragmentinho ósseo. Não raro eu tiro o paciente para TC quando eu preciso ver, por exemplo, na fratura de escafóide, que o desalinhamento é 1 milímetro, eu tiro da ressonância para TC, porque a ressonância perde um pequeno fragmento ósseo, porque fica perdido aí nesse pretume. A TC é melhor, tá? Tá certo. Que a gente vê na prática até uma questão de prova aí, que geralmente cai em residência, de onde ele avulsiona mais, né? E faz diferença para a gente se é uma avulsão, se é uma lesão intraligamentar. A gente vai preparado para tudo, né, na cirurgia, mas fiquei com essa curiosidade. Beleza.
Mas vai falar da conduta agora, aqui? Você Sim, quer eu saber queria mais do que a gente... exatamente saber o que que a imagem, enfim, o que que a Silvana, acho que imagem nesse ajuda nesses caso mais casos agudo, agudos a e a dúvida que a gente conduta. sempre tem é se tem ligamento para ser reparado. Eu Essa é a imaginei isso. que a gente fica assim. Será que se eu colocar uma âncora no osso de onde foi arrancado o ligamento, eu vou conseguir amarrar alguma coisa ali, entendeu? Essa é a dúvida que a gente tem. E eu não consigo, olhando essas imagens, você mostrou ali a insinuação do líquido na borda radial, né? Na borda lunar do escafoide, né? Borda Escafode, é na borda do radial do escafode. Aqui é o ligamento. escafo Só que semilunar, ó, na aqui no borda do corte escafode. coronal a gente fica com uma impressão de que a porção mais próxima ao semilunar é que está brilhando, né? Ou seja, É se porque você existe. está bem no meio aqui, ó. Então, se eu E a tô, se eu dúvida tô que a gente aqui, ó, tem eu não vou ter folheto dorsal, entendeu? Depende de onde está o corte coronal. Se o corte estiver aqui, ó, eu não vou ter. Mas é bom saber disso, porque às vezes a gente consegue ver uma avulsão e eu consigo dizer, passar para vocês que o ligamento está com aspecto bom. Como eu também consigo passar que esse ligamento está com aspecto degenerado, está totalmente irregular e feio. Sim, aqui, chance de você ter ligamento aí bom para inserir, aí é um paciente jovem, né? Eu acho que ele deu uma esgaçada no ligamento todo, porque tá muito feio. Enfim. Isso aí faz toda a diferença na conduta. Se tem ligamento ou não, se a gente vai usar o ligamento original, você vai fazer uma reconstrução tendinosa, né? Porque uma vez não tendo ligamento, vocês vão tirar o flexor radial do carpo, é isso? Para reconstruir? Tem várias cirurgias que usam flexor radial do carpo, tem outras. A maioria usa, né? Tem vários tipos, tem cirurgias abertas, artroscópicas. E aí você já não está usando o ligamento original, né? Você vai tentar reconstruir a anatomia usando um tendão, né? De outra forma. Então muda muito, a cirurgia é muito mais complexa, né? Tem que ter um planejamento melhor, então muda bastante. Você ter ou não um Normalmente ligamento para vocês você entram reparar. preparados para isso, né? Vocês entram meio que prepara que pode ser que precise tirar enxerto, né? Não Acho é? que mais de acordo até com o tempo também, né? Quando você pega a lesão mais aguda, dificilmente você vai precisar fazer essas cirurgias usando flexor radial, enxerto. Enfim. Quando você pega a lesão 1, 2 semanas com a avulsão, você praticamente tem certeza que vai conseguir reinserir, né? Mas a imagem vai ajudar muito também, principalmente nesse limite, eu acho, né? Essas 2, 3 semanas, um mês, você podendo reinserir o ligamento original muito melhor do que fazer, na minha opinião, né? Fazer uma cirurgia dessas mais complexas. O fato do semilunar estar subluxado dorsal, né, muda alguma coisa para. O semilunar, não, desculpa, o escafoide, ele fletiu e a borda proximal dele subluxou ali entre os folhetos do DIC e do radiocarpal dorsal. Muda? Eu acho que eu apressaria mais a cirurgia, não aumentaria mais a urgência da cirurgia. Não sei se o que os outros pensam. eu penso que tem que ser reduzido, né? O A objetivo gente vê fora do lugar, a inicial. gente quer reduzir, né? Se você descreve que tem alguma coisa fora do lugar, a gente entra atento que tem que colocar no lugar, além de Sim. suturar, né? Mas isso é uma coisa bem natural, é normal. A gente sempre vai tentar fazer essa redução antes de fixar de qualquer forma. Mas eu acho interessante mostrar que há um sinal de gravidade, né? Tá, tá bom. Vou progredindo aqui, tá? Então, se alguém quiser falar, é só se pronunciar. Então, a gente aqui foi a Dizzy, né? Aqui deu para ver bem que os ligamentos dorsais estão bem ruins. E aí, mais uma vez, essa redutibilidade é uma coisa que está na literatura, a gente não consegue ver o quão redutível é isso. Infelizmente, é só na cirurgia, né, de vocês. Por último, quando isso não é cuidado, a gente chega no Slack, né? E aí a gente vai falar que o que é uma complicação que vai ocorrer da dissociação, né? Começa com, como a gente viu lá, segue, não necessariamente segue, porque às vezes é um trauma agudo que já vai logo para a ruptura e depois Slack se não é cuidado. E aí eu acho até interessante a gente entender, e eu acho que no Slack a gente tem uma função que é ver cartilagem, que é onde o raio-x não vê. E aí a gente pode piorar, principalmente do grau 1 para o 2, pela ressonância mostrando a cartilagem. E aí eu tenho algumas dúvidas, né? Só para quem não conhece, o Slack vai estratificar essa artrose do que não foi resolvido aqui. Vai começar com o estiloide radial, depois vai radiocarpal, depois começa a fazer com captato. Me corrija se eu estiver errado, aqui é o divisor de águas, no sentido de que até aqui eu consigo tratar com carpectomia proximal se eu tenho essa cartilagem
esse osso captato bom para neoarticular com rádio. Hum. A partir daqui eu não tenho mais o captato para neoarticular, e aí a conduta acaba, se o paciente tiver muita dor, ser uma artrodese que acaba sendo mais agressiva. E aqui já é o último cenário. E aí eu queria entender, às vezes eu vejo um paciente que tem um grau de condropatia aqui que vem até o meio no rádio. Eu acho que eu vou mostrar o caso logo, só para entender aqui os porquês da minha dúvida em relação à conduta. É que tendo o captato bom, você pode fazer a carpectomia proximal e o captato vai neoarticular aqui com rádio, e não tendo o captato bom, e o paciente está com dor, enfim, acredito que tem outros critérios clínicos que é bom até a gente entender, vai fazer a artrodese de quatro cantos. E aí, eu queria trazer exatamente esse caso, porque é um paciente jovem, 37 anos, lesão escáfolo-lunar crônica. E aí o colega pediu para avaliar a artrose. E é interessante que aí é onde eu mostro que a ressonância é linda. Ele tem uma artrose grande radiocarpal, tá? E aí o afilamento radial, ele até vinha embora. E aí ele não seguiu a linha porque ele tem um pouco aqui. Ele nem fez nada de translocação, não. O simuluna tá aqui, essa cartilagem não tá bonita. Mas o captato tá super bom. O captato tá super bom. A cartilagem do captato eu consigo ver muito bem. E aí é onde que eu acho que a ressonância pode dar essa informação. E eu queria entender a conduta de vocês nesses pacientes. Lembrando que é jovem, né? 37 anos, com esse grau de artrose. Sabrina, Ô, você vai ter que Sabrina, eleger alguém para você tem falar, hein? radiografia? Você tem radiografia? Não, só veio para mim a TC mostrando que tem uma artrose radiocarpal, né, aqui, e a ressonância que deu para ver essa artrose, mas o captato tá bom, né? Ele tem até essa curvinha aqui no rádio, mas, enfim, que eu achei que estava um pouco afilada a cartilagem, mas muito sutil. E aí eu queria saber essa importância, se tem, enfim, olhar a cartilagem é um preditor, enfim, para vocês definirem conduta num paciente que já tem um grau desse de artrose. Mas essa. Assim, a perda do escafoide, ser obrigado a tirar o escafoide no paciente jovem é uma coisa assim, bem drástica, né? Então, se houvesse eu não estou vendo radiografia, estou vendo que tem artrose, né, principalmente na estiloide radial. Se houvesse uma mínima possibilidade de reconstrução, um punho com um escafoide ruim, mas com escafoide, talvez seja melhor do que um punho sem escafoides, com as articulações bem resolvidas pela literatura, sabe? Então, eu acho que está faltando a radiografia para ver se ainda é possível fazer, junto com uma estiloidectomia radial, considerar um grau 1,5, vamos chamar assim, sabe? Um grau um pouco mais que um, e tentar reconstruir e deixar esse escafoide aí, se fosse possível, mas só para essas imagens eu não conseguiria ter essa definição. É claro que é um pouco mais de vontade do que coisa, mas lembrar que não é área de carga, né? Lembrar também que existe a possibilidade de fazer associado uma neurectomia. A neurectomia que pode ser uma neurectomia mais completa ou uma neurectomia parcial do interósseo posterior e anterior, que diminui bastante a questão da dor, sabe? Então, isso é uma outra coisa que não entra nesse algoritmo das cirurgias mais ósseas, chamasse. É um recurso que se tem. Então, eu acho que, na minha opinião, não sei dos outros, acho que precisaria estudar mais esse caso, avaliar, ver qual é a questão que o paciente mais valoriza né, um esportista, assim, esportista amador, qual é a profissão, né? A idade é jovem, né? Então, se eu tivesse a mínima condição de deixar o escafoide por mais um tempo, e depois ele piorasse, depois de um tempo, tivesse que tirar depois, acho que seria uma coisa boa. Existe a situação que vocês entram na cirurgia e não é redutível? Porque isso eu li muito na literatura, ser redutível, né? Porque a gente não prevê redução, não consegue trazer o escafoide. É isso? Existe isso para vocês? De entrar sem saber se vai conseguir corrigir o alinhamento escáfolo-semilunar aí. Existe isso, né? Existe essa, né, classificação, inclusive isso, mas você fazendo uma cirurgia aberta, você muitas vezes acaba conseguindo reduzir, né? Mas existe essa situação, sim. Quando a gente separa a cirurgia de salvamento, a gente tem essa ideia de progressão que você falou. Primeiro, tentar salvar o escafoide, fazendo uma reconstrução. Isso não é possível, eu tenho que realmente tirar o escafoide. Aí sim começa essa progressão que você sugeriu. Eu tenho que avaliar se eu tenho toda a faceta do escafoide doente e eu não tenho como salvá-lo mesmo, como o professor Bernardo sugeriu, eu tenho que tirar o escafoide, eu não posso simplesmente tirar o escafoide do punho que ele vai desmontar. Então eu preciso agregar
outras formas de estabilização. A artrodese de quatro cantos é uma solução, né? Quando você tem ó, degeneração muito grande no captato, ela é uma boa solução, né? Só que alguns autores sugerem se fazer uma carpectomia proximal, fazer uma artroplastia de interposição, usando um pedaço da cápsula ou algum tecido para preencher um pouco esse espaço, essa conexão, esse espaço entre o captato e a fosseta do semilunar, uma boa alternativa também. Como o professor Bernardo falou, eu não estou falando de um punho que vai ser submetido a grande carga. Ele vai ser um punho um pouco mais instável, mas funciona com um arco de movimento razoável. Ah, não tem como fazer carpectomia. A artrodese de quatro cantos, ela preserva um pouco do movimento, ela preserva o comprimento do punho, e não depende dessa articulação do captato, né, com o captato doente na fosseta do semilunar. Quando eu tenho uma fosseta do semilunar doente, aí a situação já começou a ficar muito ruim, né? Porque eu não posso fazer a carpectomia, não resolve, a artrodese de quatro cantos não resolve, eu tenho que partir para as artrodeses mais totais do punho. Então, essa é a ideia da progressão, né? Você tentar salvar o escafoide quando não é possível. A remoção da fileira proximal é a que mais preserva o movimento, mantendo um pouco mais de instabilidade, ou então a artrodese de quatro cantos, que ela diminui um pouco essa instabilidade, mas e também preserva um pouco o movimento. Quando nada disso é suficiente, porque eu tenho artrose da fosseta do semilunar, só me resta a fusão do punho. Ou então, essa cirurgia que o professor Bernardo sugeriu, que eu gosto muito, principalmente das pessoas mais velhas, onde a gente faz a neurectomia, a gente não impede a evolução da doença, mas a dor cessa e o paciente convive bem com aquela artrose progressiva. Ok. Essa aqui é a estratégia. Então, falar aonde está a doença da cartilagem é muito importante para a gente. Então, assim, quando eu penso num Slack que vem para mim, eu já penso assim, eu tenho que olhar. Ele já sabe que tem alargamento, ele já sabe que tem diesel, ele já sabe que, né? Que já sei que tem lesão de estabilizador secundário. A que importante é que na minha cabeça é falar de cartilagem, porque às vezes tem um afilamento condral aqui que passa no raio-x, até na TC, entendeu? Que aqui a gente consegue ver com muita qualidade a cartilagem. Então, a gente consegue passar para vocês, às vezes, uma condropatia, edema, que atrapalharia talvez aí uma decisão de fazer uma carpectomia proximal. E aí eu acho que é onde a ressonância pode ajudar e ter mais resolução. Então, a gente vê, por exemplo, que aqui não é só um, porque não tem mais cartilagem, é osso com osso aqui, ó. A gente consegue ver a cartilagem cinza aqui tá osso com osso, é só o líquido que tá aqui interpondo. Então, realmente eu já tenho uma artrose, até tem você vai ver até um pouco de esclerose, assim, ó, nessa área de contato ósseo, por causa dessa artrose radiocarpal nesse caso, né? Então, foi um caso que eu fiquei preocupada pela idade. Eu vou falar do snack rápido, pra gente não se alongar, mas falar por que eu sou grande defensora eu não, a literatura da gente, radiologista, do contraste numa suspeita de fratura de escafoide com necrose, tá? A gente usa os sinais na ressonância e aí alguns artigos mostraram. Esse aqui, por exemplo, era um escafoide que estava preto no T1, injetou, ele realçou, então o escafoide estava bom. Esse aqui estava com alto sinal no T1, parecia ok, mas não realçou. E aí teve um artigo bem legal, que é esse que eu gosto de mostrar muito, que ele estudou histologicamente o fragmento proximal, exatamente porque tem alguns radiologistas assistindo, quando tem uma fratura de escafoide, eu botei ele no bolo aqui porque ele é um grande causador de dise, eu vejo fratura de escafoide com frequência absurda. E aí, esse fragmento aqui, ó, tem o baixo sinal no T1 que muito radiologista sugere isso como provável osteonecrose. Só que injetou e realçou. E esse osso tinha 60% de calo, só 20% de osso necrótico. Esse paciente aqui tinha um escafoide. A gente ignora o T2, só para vocês entenderem. O sinal no T2 não interessa porque ele vai variar, tanto com necrose ou não. Mas o T1 sempre foi uma coisa que nos preocupou. Ver um escafoide preto desse, para mim, é sinal de que ele pode não ter sangue, vamos dizer assim. Mas quando injeta, a gente tem essa percepção, né? Que o resto do carpo realça um pouco, ó, tá cinza, e esse escafoide não realçou nada. Então ele já pulou aqui para 50% de osso necrótico, mostrando que a principal sequência, resumo da ópera, é o pós-contraste na suspeita clínica de escafoide. Então, até sugiro, como a radiologia é muito ampla, né, que eu até oriento o colega quando me pergunta, olha, eu pediria ressonância magnética com contraste para pesquisa de necrose do escafoide proximal, um paciente com fratura que não consolidou. E por que que o sinal está preservado no T1?
é que essa gordura do escafoide, mesmo com necrose, ela fica mumificada. Então, a mesma coisa que a gente vê em infartos ósseos, tá? Isso aqui é um infarto ósseo mesmo no joelho. Esse osso está morto, a gente sabe, mas o sinal é preservado porque ele mumifica. A gordura mumifica. Então, isso acontece às vezes com o escafoide. Então, usar só o T1 pode ser uma pegadinha. Injetar ajuda a reforçar a ideia para vocês de que esse escafoide está roto. Então, uma das complicações da fratura do escafoide é a DISE, né? A não consolidação, que vai rodar do mesmo jeito, só que vai fletir a porção distal e toda a porção, a fileira proximal, vai rodar dorsal. E aí a DISE vai evoluir para o SNEC. Eu queria entender para vocês por que o SNEC é assim, o que muda a conduta no SNEC, né? Porque você vê que no SNEC já tem uma condropatia do captato logo de cara. Então, a minha curiosidade, o SNEC 2 já contraindica vocês não cogitam? Eu fiquei curiosa com as condutas de vocês em relação ao SNEC, a importância de estratificar um SNEC. Na minha opinião, Sabrina, acho que até o 1, né, a gente ainda tenta reconstruir o escafole. Eu vou só falar uma coisa antes. Você falando agora disso me deu uma nostalgia, que a primeira vez que eu participei dessa reunião foi uns 10 anos contigo, lá nas botes ainda, não sei se você vai lembrar. Poxa, me senti Tava velha o, real. não, mas você vê, né? Tava o Mion, tinha um menino que eu não lembro. Foram poucas pessoas, olha o tamanho que O tá Vitor ia hoje. sempre, o Vitor E da eu Audiologia. lembro que você falou disso já lá atrás. E isso me marcou lá naquele dia, o aprendizado, de pedir o contraste para variar o polo proximal. Eu tava lembrando disso hoje, quando tava chegando a hora aqui. Então, como é que vale? Negócio 10 anos atrás eu tava lembrando dele que você estava falando. Mas, voltando aqui. Mas até o grau 1, eu acho assim, que eu tento reconstruir, né, o escafós. E a partir do 2 eu já, pelo menos, eu já parto para a cirurgia de salvação mesmo. Tordese quatro cantos, ou carpectomia, dependendo aí do perfil do paciente, como é que está o captato proximal. Então isso muda Então, para mim, mesmo sim. aqui que já se admite uma artrose do captato, vocês tentam uma carpectomia, é isso que eu fiquei curiosa. Aí, de repente seria melhor já a artrodese quatro Artrodesar. cantos, e dependendo do perfil do paciente também, né? Se for mais Tá. jovem, a gente tento mais a quatro cantos. Se tiver mais idade, aí tem que ter a fileira, a parte proximal do captato íntegra para poder fazer a carpectomia proximal, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou passar direto para os casos, exatamente para mostrar para vocês isso. Que é caso normalmente de paciente jovem, né? Que é muito frequente fratura de escafoide de paciente jovem. Eu pego toda semana lá no médico, bizarro. Então, esse menino fraturou em 10 de 2023. Tinha um desalinhamentozinho. A ressonância não é o melhor método, vale a pena lembrar isso para vocês, porque o desalinhamento do escafoide é 1 milímetro, às vezes a gente pede, mas para aqui, ó, já me chama a atenção que tá 1,1, né? E aí, a ATC às vezes mostra esclerose, isso não quer dizer nada, só isso que eu quero passar para vocês. Que às vezes você olha o raio-x, o sinal indireto de uma necrose proximal, apesar de que ele tinha quanto tempo? Ele tinha 2 meses só de fratura aqui, mas não tinha consolidado ainda. Eu fiquei preocupada com essa esclerose e aí eu acabo, às vezes, sugerindo a ressonância caso tenha indicação de avaliar o polo proximal. E aí eu disse, olha, tem uma esclerose proximal e isso é inespecífico, não dá para dizer nada, porque pode ser só um edema que está dando essa hiperatenuação do polo proximal. E aí a ressonância a gente consegue ver bem que ele está até quente. Não precisa fazer isso, tá? Tem radiologista que assiste, não precisa. É até contraindicado fazer, a gente chama permeabilidade, a gente usa muito isso em tumor, que é o contraste em função do tempo. Nesse caso, a gente nem quer fazer isso, tá? Tem artigo mostrando que nem é bom, porque pode ser que o sangue esteja demorando a chegar. A gente quer injetar na mão e ir lá devagar adquirir para ver se impregna. Então aqui, esse caso impregnou, só ainda não consolidou, ele foi até conduzido, estava meio em cima do muro, ele foi conduzido, era novinho, foi conduzido conservadoramente e acabou consolidando. Consolidou aqui, tá? Foi a evolução desse menino. Só que esse caso aqui foi diferente. Paciente de 18 anos, também muito jovem. E aqui, aí é aquela história, tem um hipossinal no T1, não dá para dizer muita coisa, pode ser osteonecrose ou não. E aí eu sugiro injetar, tá? Quando eu pego esse hipossinal no T1 no laudo, eu falo que o contraste, acho até que ele não queria contraste, até que ele voltou para injetar contraste em outra data. Ele fez, ó, 23/5, voltou 30/7 só para injetar. E aí foi isso, o escafoide não realçou, tá? Tinham áreas que não realçavam.
Sal. A maior parte dele não realçou. Tá aqui, ó. Polo proximal, isso aqui é uma visão coronal, como se fosse PA de raio-x, tá? O escafoide não realçou. E aí eu não. Eu falo que tem, que não, que realçou menos que o restante do carpo e que pode ser uma hipoperfusão do escafoide. Enfim, eu acho que a importância disso é preparar vocês que podem chegar na cirurgia e ter um fragmento proximal hipovascular. Então, tá mais preparado para encarar isso. Num paciente jovem que tem, acho que tem até um desalimentozinho, mas enfim. Então é isso. Eu queria saber a opinião de vocês, se vocês têm pego isso acho que não é uma coisa comum, né? Eu tenho praticamente poucos casos, mas qual a vivência de vocês aí com essa questão do escafoide na fratura aí proximal? Bem, eu já conversei com você sobre isso, né? Eu acho que o termo deveria mudar de necrose para, vamos dizer assim, desvascular, né? Porque o que acontece é uma coisa até certo ponto esperado, né? Devido à anatomia vascular do osso, e fica comprometido enquanto não estiver estabilizado, enquanto não estiver consolidado. Então, existe um prejuízo do suprimento vascular de fato, mas assim, para dizer que a necrose teria que ter uma fragmentação, um colapso, uma irreversibilidade, né? E não é o que acontece. Então, tanto é verdade que na maioria das vezes, né, a gente consegue, nos casos mais agudos, não tão evoluídos, com a simples estabilização, ou até nos evoluídos, nas pseudartroses com enxerto ósseo, a parte distal vai fazendo um crescimento vascular na parte proximal a partir do momento que está estabilizado. Então, assim, só para registrar aqui a minha O contrariedade quanto ao protesto. termo necrose vascular, tá? Só para deixar bem claro. O que eu trago até porque assim a intenção é essa troca para o paciente ter o melhor tratamento, né? Quando eu faço isso é que eu quero preparar vocês para se tiver conduta cirúrgica, por esse caso esse menino tem 18 anos e tinha 4 meses. Infelizmente eu perdi o menino, tá? Porque ele veio 30/7 e fez uma TC na época, ele tinha 4 meses, e, ó, zero consolidação, começou a fazer cistos na margem do escafoide, estava 1,3. Eu até procurei ele hoje para ver se ele tinha voltado para o serviço. Não, eu perdi. Mas eu queria saber se isso, se vocês não acham, enfim, ele não consolidou também, de qualquer forma, né? Eu fiquei em dúvida, o tanto que isso ajuda ou atrapalha. Na minha opinião, assim, pela nossa literatura ajuda, na minha opinião, acho até que pode usar um termo que, se o termo atrapalha, eu gosto de ouvir que ele atrapalha também, porque a intenção é ajudar, né? Tanto que eu falar de hipoperfusão barra necrose, a minha intenção é que você entre preparado se for uma conduta cirúrgica, só isso. Enfim. Como esse caso aqui, Não, o que não que acho vocês que fariam com esse atrapalha. caso? Eu não, Fez a TC e eu a não acho que ressonância no mesmo atrapalha, dia. mas O assim, Gabriel dá uma levantou a impressão de mão. que morreu alguma coisa, né? Então a pessoa fica assim, o que aconteceu? Não tem jeito mais, nesse sentido. Posso usar hipoperfusão? É um termo até que eu botei hoje, eu acrescentei aqui hoje, quando eu falar achado que pode estar relacionado à hipoperfusão. Porque aí você entende que esse fragmento não está realçando como o resto do carpo, né? Não só. E 4 meses com essa evolução aqui. É isso, mesmo dia. É só a dúvida mesmo, se injeta. O Gabriel, você levantou a mão? Eu acho importante identificar essa hiperfusão do ponto de vista diagnóstico, mas eu tenho muita dificuldade de decidir quando operar esse paciente e o que fazer por ele, porque quando o polo proximal é muito pequeno, a gente não tem muita solução cirúrgica, né? A fixação do fragmento às vezes é muito difícil. Acaba que a gente não vê na prática, às vezes, sintoma nesses pacientes. A gente vai acompanhando, porque como a gente acompanha ele desde que ele quebrou, ele vai gerando uma angústia no cirurgião ali, porque ele não vê a consolidação, pede exame de imagem, vem toda hora falando a palavra osteonecrose e tal. E às vezes esse paciente ele não voltou a fazer atividade física, mas ele também não faz muita, ele não está com muita carga ali no punho, não tem muita dor, e eu não consigo achar qual é o momento de operar ele. Então, acho importante a gente documentar isso, mas eu não sei muito bem exatamente o que fazer com ele quando eu encontro esse problema sem muito sintoma. Quando eu tenho muito sintoma é fácil, né? Eu tenho que tomar uma decisão, seja ela quanto agressiva for necessária para controlar o problema, nem que seja até a ressecção do escafoide. Mas o mais importante é que quando a gente tem essa descrição radiológica e o paciente sintomático,
a gente fica com dificuldade de tomar decisões cirúrgicas. É bom que você saiba disso, que a gente compartilha essa dificuldade aí com você. Ou seja, descreva da melhor forma possível. Descrever aí por perfusão é interessante, mas se você quer saber o que fazer, eu também quero. Porque quando for em pequeno paciente está sintomático, a gente muitas vezes acompanha durante meses, meses e meses. Daqui a pouco o paciente se estabiliza. Muitas vezes, não sei se com algum tecido fibrocicatricial ali, ou própria restrição do movimento dele por causa de tanto tempo imóvel, ele acaba se adaptando àquilo de alguma forma. Não são todos, né? Alguns pacientes ficam sintomáticos, mas esse a gente pode tomar as medidas mais agressivas, porque ele está sintomático, né? Essa que é a diferença. É aquela coisa, você tá vendo e não falar é muito complicado, até porque a nossa literatura super enfatiza com estudo, com biópsia e tal. Então, acho que a hipoperfusão talvez seja uma boa palavra aí para eu assumir para a vida quando eu encontrar um escafoide desse. Eu Gente, acho é até, isso. Sabrina, acho que eu acho que até para documentar que é um caso de pior prognóstico também, né? Acho que é bom para a gente ter isso documentado também, de não É. consolidar e ter ali bem descrito isso. Acho que é importante escrever sim. Até porque é uma complicação conhecida de fratura proximal, né? Eu trouxe Sim. mais porque eu tinha discutido esse caso com o Bernardo no congresso, enfim, e é uma das causas aí de DISE também essa fratura do escafoide. Queria agradecer, foi muito bom, muito bom. Vou sair procurando o DIC DCSS. Sandro, quando for fazer a próxima parte do trabalho, me chama, que eu vou com um aparelho de ultrassom achar esses ligamentos. Eu tenho centenas de fotos, Sabrina. Depois a gente pode conversar melhor. Vou te explicar até o menisco homólogo. Até Ó, coisas interessantes, tem coisas interessantes aqui que a gente pode conversar depois. Eu posso te falar e te mostrar as imagens que complementa bem aí as coisas. tá, gente, foi um prazer aí, tá? Muito obrigada. E na próxima a gente discute Dounai e põe um meniscomólogo aí de jogo. Em 2014 me fizeram esquecer o meniscomólogo. Eu quero saber se vão fazer lembrar dele. Tá bom? Um Obrigado pelo abraço, convite, foi boa noite. Muito maravilhoso. Obrigado, obrigada hein? mesmo. Tchau, Boa noite. pessoal. Boa Abraço aí. Boa noite. noite.